Nós vamos ler um salmo que é um dos salmos de Davi, o salmo de número 14, e está numa relação de salmos didáticos. Interessante isso, né? Salmos didáticos, salmos de ensino. Os irmãos sabem que os salmos, na sua maioria, têm especificamente um assunto. Aí nós temos assuntos diversos. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos salmo de instrução, nós temos salmos de louvor, nós temos salmos de ação de graça, nós temos salmos de angústia, nós temos salmos de oração, nós temos salmos messiânicos, nós temos salmos também de livramento, nós temos salmos de aspiração, olha, imagine só, e nós temos salmos também de confissão de pecado. E esse salmo, o Salmo 14, é um dos salmos de Davi que está na relação de salmos didáticos, que a gente pode até correlacionar com o Salmo também 91, que é um salmo didático, tá certo? Então eu gostaria de convidar, e nós vamos ler hoje na íntegra. Por quê? Porque é um salmo que não é grande, é apenas 7 versículos, e eu sempre gosto de frisar aos irmãos que, de acordo com a homilética, não se recomenda fazer uma leitura extensa naquilo que você vai ministrar. Mas como ele é curto, 7 versículos, nós vamos utilizar na sua íntegra da leitura. Diz assim o texto sagrado, Salmo de número 14, a partir do primeiro versículo. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 14. Baseado nesse texto, eu gostaria de dar um tema específico a esta reflexão. O próprio versículo inicial já nos dá a premissa do que poderia suscitar um tema. Eu pensei em muitas coisas. Confesso para os irmãos que depois que arrumei a mensagem, meditei vários textos, várias coisas eu li e escrevi também, porque eu tenho uma mania de anotar, e não poderia ser um outro tema. Vou pregar nessa noite, nesse texto, Salmo 14, com o tema A insensatez da incredulidade. Pastor, insensatez. O que é uma pessoa insensata? Em especial quando é incrédulo. E o primeiro versículo já nos chama atenção, porque Davi escrevendo, e aí os irmãos possivelmente vão lembrar da vida de Davi. Aqui em si eu não procurei o momento que Davi escreveu, eu não procurei o fundo histórico, mas em si, no geral, quando Davi chega a afirmar, ele começa, diz o nécio. A palavra nécio vem de louco. Pelo menos nós encontramos, alusivo a esta palavra louco, pelo menos, nécio, pelo menos 3 palavras hebraicas relacionadas a esse termo, nécio ou louco. A primeira palavra é evil, é uma palavra hebraica que quer dizer, traduzindo da nossa língua, louco, e que significa, ou que pelo menos tem negligência, ou descuido da mente ou corpo, ser perverso, estúpido, tolo. Esta palavra envio, que é uma palavra hebraica, mas quando foi traduzido foi louco, pelo menos nós encontramos na Bíblia
20 vezes. A segunda palavra, também nesse mesmo, nesse mesmo raciocínio, que foram traduzidas como louco, é a palavra quésio, que é traduzido como insensato. Insensato, nesse termo, quer dizer gordo, e também denso ou estúpido, que se manifesta na impiedade. Na Bíblia nós encontramos aí pelo menos 49 vezes essa palavra. E a última palavra é Nabal, que traduzido é tolo. Pelo menos quando a gente vai no dicionário e procura saber a palavra tolo ou Nabal, é bronco. Bronco, pastor, que quer dizer indivíduo rude, grosseiro, e é mencionado na Bíblia 3 vezes, e é nome de uma pessoa que não sei nem dizer, né? Quem é que não lembra de Abigail, que foi uma das mulheres de Davi, quando ele diz o quê? Meu marido é grosseiro, ele é rude, ele é estúpido. Ele é Nabal. Imagine só, eu até imaginei que foi alusivo ao nome dele, e é o significado. Outra coisa interessante, e aí as pessoas muitas vezes até querendo, e aí eu abro um parênteses, querendo colocar nomes na Bíblia dos filhos recém-nascidos, eu até tinha dado sugestão a irmão Fabrício e a esposa, por que não colocou, Ela olhou assim, até ela deu risada no dia, e disse, para passar, já temos o nome. Eu disse, por que não botou Apocalipse? Ela disse, pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem é que vai dizer que não está na Bíblia? Tá certo? Mas tem pessoas, voltando ao que eu quero dizer, já teve uma pessoa, eu conheço, que ela achou bonito, e pelo fato, chegou lá e colocou o nome do filho, diga o quê? Nécio. Ou seja, talvez não conhecesse o significado que Nécio quer dizer louco, tolo, estúpido. E por que eu estou iniciando isso? Porque Davi, quando disse assim, ele disse assim, olha, diz o Nécio no seu coração, não há Deus. E aí 2 coisas, eu estava pesquisando que os nécios diz, os loucos diz 2 coisas, que é praticamente o carro-chefe, é o trilho, os 2 pilares de todo louco. A primeira coisa que o louco, que o nécio, insensato, estúpido diz é, não há Deus. E parece até dos nossos dias. Esse texto foi escrito, irmãos, há 2.700 anos atrás. Para ser preciso, 2.900 anos atrás. E aí, quando você olha, esse texto do Salmo 14, versículo 1, diz, o nécio no seu coração não há Deus, tem se corrompido, faz-se abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ele se repete praticamente na íntegra, no Salmo 53, o primeiro versículo. Quando você lê no Salmo 53, o primeiro versículo, assim, diz o nécio no seu coração não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. O Salmo 53 na íntegra, a mesma coisa, letra por letra. A segunda coisa que os nécios dizem, irmãos, é, aproveite a vida, coma, beba, alegre-se. Pastor, eu já disse isso, mas a Bíblia qualifica como nécio. Pastor, é porque quando você pesquisa, principalmente Lucas, quem é que não lembra? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 18, o que é que nos diz? Está lá o texto de um homem rico, que ele diz o quê? Olha, ele disse, vou destruir os meus celeiros, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Faz o quê? Descansa, come, bebe e folga. Ô pastor, não é coisa boa? Mas o versículo 20 fecha a questão. O que é que diz Jesus? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Notou? Então essas 2 palavras é que os nécios dizem. A primeira, não há Deus, e a segunda é, aproveite a vida, coma, beba, alegre-se, porque a vida é isso. Eu sei que você está lembrando do livro de Eclesiastes, mas o livro de Eclesiastes, normalmente, o tema principal é o quê? Em tudo que está debaixo do sol eu aproveitei. Aproveitei vinho, aproveitei isso, mas tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Mas não é o nosso assunto aqui. Mas pelo menos, pesquisando esses 7 versículos, eu pelo menos separei para meditar com os irmãos nesta noite 12 características dos nécios,
12 características dos loucos, 12 características dos insensatos, 12 características de pessoas que infelizmente diz no seu coração não há Deus. E aí a primeira característica de um louco, de um estúpido, de um insensato, já disse, negam a existência de Deus. Como assim, pastor? Se você olhar no versículo 1, diz o quê? Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Já notou isso? E aí é preocupante, sabe por quê? Porque do próprio IBGE, uma das últimas pesquisas do IBGE, ele fez um levantamento e as pessoas hoje com muita facilidade dizem o quê? O que é que você é? Sou ateu. Mas como? Sou ateu. E aí surge até os neo-ateus. E o que são os neo-ateus? Pessoas que de alguma forma tiveram acesso à palavra de Deus, pessoas de alguma forma foram oriundos de igreja, mas se chatearam, se feriram com alguém, ou com um pastor, com a igreja, e muitas vezes começam a dizer, não acredito mais em nada. Esses são os neo-ateus. Porque o ateu em si, ele não discute sobre a teoria Deus, porque ele não discute naquilo que ele acha que não existe. Pois bem, então a primeira característica de um nécio é negam a existência de Deus. E o primeiro versículo é bem claro isso. A segunda característica que você encontra também no primeiro versículo, eles vivem vidas corrompidas. O que é que diz o texto? Tem se corrompido. E eu não estou lendo o jornal do dia, não. Eu não estou lendo as últimas notícias da nossa nação, da nossa cidade e do mundo. A corrupção é generalizada. Valores que são mudados completamente. Hoje, principalmente quando você defende valores familiares, você talvez seja um ponto fora da curva, porque é tão natural, e muitas vezes hoje as pessoas em si de maneira ferrenha defendem as coisas mais absurdas. Hoje as pessoas defendem até casamento com animais. Eu me lembro bem quando o Márcio, alguns anos atrás, ele me colocou e falou bem claro, disse, pastor, não vai demorar muito no Brasil chegar o que eu vi na Austrália. Como assim? Eu passei, ele se não fala memória, se passou acho que foi 8, foi 10 anos na Austrália, com a família, e ele disse, a Austrália caminhou tanto pelos seus direitos, que começaram a defender primeiro o casamento homoafetivo. Depois de muita guerra lá, aprovaram. E depois as pessoas começaram, casamento os mais esdrúxulos possível. Aí as pessoas começaram a dizer, não, mas eu tenho direito, então eu posso agora decidir sobre o meu corpo. Aí entrou a lei do aborto. A mulher tem que decidir sobre isso ou algo parecido. E aí chegou ao extremo que pessoas agora estão fazendo festa e isso assinado no papel, eu quero casar com o meu cachorrinho, eu quero casar com o meu gato. Não, mas porque eu tenho que deixar a minha herança para o meu gato, e se eu não casar, se eu não legalizar uma situação, vai ficar para alguém ou para o Estado, e eu não quero fazer isso. E aí começou agora as coisas mais extremas, pessoas casando com gato, pessoas casando com cachorro, pessoas casando com os animais os mais diversos. E ele disse, pastor, e alguém que fosse pelo menos questionar e dizer que era algo esdrúxulo, pelo menos você ia ouvir, ou é homofóbico, ou é sei lá o que, ou é racista, ou sei lá o que, ou é fascista, tudo que tem isso no final, alguém sempre utiliza para qualificar alguém, porque você discorda, e você muitas vezes diz, gente, para onde nós estamos caminhando? Alguns estados dos Estados Unidos chegou a tal ponto hoje, que pela busca dos direito do cidadão, chegou a tal ponto hoje que as pessoas, parentes, não estão mais visitando os outros. Eu me assustei quando um irmão brasileiro que vive nos Estados Unidos disse, como assim? Primeiro, você tem que agendar a visita a um parente seu com dias de antecedência. Segundo, você tem que estar sujeito a qualquer processo. Como assim? Ele disse, olha, aconteceu comigo, eu arranjei uma briga com meu irmão. Por quê? Porque eu levei meu filho e com o outro lá, não sei como foi, brincando lá, o dele caiu. E aí, não sei como foi, se machucou num vidro de um centro. Para receber o seguro, tinha que fazer o quê? Abrir um processo contra mim. Eu não estou acostumado com isso. Você sabe o que é você responder? Eu fui visitar e agora, mas só recebe assim, se você não abrir um processo, você não recebe o seguro, porque tem que justificar que você foi lesado por alguém. Agora, imagine só, você levantar um processo contra seu irmão, contra seu sobrinho, porque estava visitando a sua casa. E chegou a esse ponto. São valores mudados.
Mas por que chegou a isso, pastor? Porque vivem vidas corrompidas. E o salmista Davi disse bem claro, diz honesto no seu coração, não há Deus, tem se corrompido. E a terceira característica, eu pelo menos prometi falar em 12 características, suas obras são abomináveis. O versículo 1 é bem claro dizer, se você estiver acompanhando o raciocínio, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Primeira característica de um nécio. Segunda característica, tem se corrompido. Terceira característica, fazem abomináveis as suas obras. Não somente isso, se nós pularmos para o versículo 2, irmãos, a quarta característica de um nécio, a quarta característica é o que é? Não tem entendimento. O que é que o texto diz? O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém ou algum que tivesse entendimento, e não tinha. E aí você encontra o que é isso, pastor? A falta de entendimento, e entendimento principalmente das coisas sagradas. Entendimento das coisas que muitas vezes está aí, escrita, e nós não nos aproximamos. E aí agora talvez seja um puxão de orelha para nós como crentes, que nós lemos sobre tudo, nós ouvimos sobre tudo, falamos sobre tudo, mas a palavra de Deus nós esquecemos. Hoje está sendo empoeirada em uma estante. Poucos se aproximam para ler a palavra, poucos têm a paixão para ler a palavra. É a palavra que modifica, é a palavra que revela, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que conduz, é a palavra que me mostra a cada dia os meus erros. A Bíblia não é para se ajustar ao que eu quero, mas é para fazer que eu me ajuste ao que ela quer. É a Bíblia que me mostra, é por isso que quando você olha a Bíblia Sagrada, na sua escrita maravilhosa, onde 40 escritores diferentes, de maneira diferente, em lugares diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, escreveram uma só coisa. Quando você olha do Gênesis até o Apocalipse, mostra somente uma direção, é a apresentação do Filho de Deus como o maior presente que é dado ao homem. Quando você olha para o livro de Jó, que é o primeiro livro da Bíblia, louvado seja Deus, ele escreve de maneira maravilhosa, quando no capítulo 9, versículo 2, ele diz bem claro, como pois se justificará o homem perante Deus? Interessante isso, essa pergunta ficou no ar. 1600 anos depois, um escritor sagrado, sem conhecer a pergunta, sem conhecer os escritos de Jó, chega lá e escreve em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Louvado seja Deus. É alguém que estava por trás disso, era alguém dirigindo, e quem é? Não pode ser outra pessoa, sabe quem é? É Deus que queria revelar a sua verdade na palavra. É por isso que quando, alguns anos atrás, a filha de Billy Graham, em um reality show ou um programa ao vivo, de sopetão, uma repórter querendo desfazer da sua fé, da sua crença, perguntou para ela: onde estava Deus naquele ataque terrível em 2001, 11 de setembro, que viu 2.600 e tantas pessoas serem mortas? Onde estava Deus? Você acha que Deus não vê isso? Você nota assim, se você olhar no YouTube e for pesquisar no YouTube, você vai ver, tem lá gravado a filha de Billy Graham fez baixar assim a cabeça, questão de segundos, baixa a cabeça, como se estivesse fazendo uma oração, diz assim: Senhor, tem misericórdia, me dá sabedoria para responder. Eu imagino, ela nunca disse isso, ela só fez levantar e fez uma trajetória brilhante. Ela disse: antes que eu te responda onde estava Deus, eu queria te relembrar alguns fatos. Irmãos, paulatinamente ela começou a citar datas, momentos, e ela começou praticamente no calcanhar de Aquiles. Aí ele disse: a nossa nação americana, quando fugiu da perseguição inglesa, porque não aceitava, sabe o que? A fé e a crença dos colonizadores, quando vieram para a América para fundar uma nação. E você sabe qual era a tônica? E foi bem claro em dizer: vieram aqui e estabeleceram um dia como ações de graça, que era a maior data americana. Você sabe hoje qual é a maior data americana? Halloween, Dia das Bruxas. Pela ainda, como é que a ações de graça, onde todo americano se prepara para aquele dia, onde todos se preparam para quê? Render graças pela grande vitória. Hoje é celebrado a morte. E aí ela começou a fazer, disse: olha, quando, aí citou o nome do secretário, que é como se fosse ministro da educação, propôs da seguinte forma: nós somos um país livre e nós deveríamos proibir nas nossas escolas, sabe o quê? A leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós poderíamos também permitir o Alcorão, o livro espírita ou parecido, não somente a Bíblia. Então por isso que eu sou contrário à leitura da Bíblia nas escolas. E nós achamos que era um discurso moderno, e foi aprovado no
no Congresso a proibição da leitura da Bíblia, se tirou todas as Bíblias das escolas americanas. E nós achamos que estávamos progredindo, é o pensamento moderno. Depois veio o segundo momento, quando um dos mais entendidos disseram: olha, já que nós somos um país livre, já nós somos um país democrático, nós somos um país que somos progressistas, eu acho que está errado todos os dias começar as nossas aulas, diga com o quê? Com oração. Para que orar? Se fosse assim, nós permitiríamos também que as outras religiões pudessem orar. E aí nós absolvemos, não é mesmo? É a liberdade de escolha. Então se proibiu em todas as escolas americanas de fazer oração. Não chegou muito tempo, quando um pediatra que escreveu um livro e foi best-seller nos Estados Unidos, era ele que determinava, praticamente falava a palavra final, como se fosse uma palavra divina. E ele chegou, orientou e disse: olha, é a mulher que decide sobre o seu corpo. Nem pai, nem mãe, nem esposo, nem ninguém decide. Se ela quiser abortar, ela tem o direito. E a gente achou que estava, né? E foi discutido. Uns 50 estados, na sua maioria, quase a totalidade, aprovou o aborto. E nós aceitamos com naturalidade. Aí ela começou a discorrer, irmão, se diga a verdade, de maneira sábia. Ela começou a dizer data por data, pessoal por pessoal, ministro por ministro, secretário por secretário. E quando chegou no final, ela fechou, irmão, se diga a verdade, de maneira muito sábia. Disse: olha, nós expulsamos a palavra de Deus das nossas escolas. Nós expulsamos Deus das nossas vidas. Nós expulsamos Deus. Pedimos a Ele para sair do nosso ser. Pedimos a Ele para sair da nossa vivência. Pedimos Deus para sair da nossa escola. Pedimos Deus para sair do nosso lar. Nós pedimos que os nossos filhos agora pudessem, sabe o quê? Assistir filmes os mais diversos possíveis e escolhesse até o sexo depois de nascido. Era Ele que escolhesse. Aí ele fala assim: Deus é um jeito, irmão. Será que quando nós pedimos a Ele, sai da nossa vida, sai da nossa escola, sai do nosso país, você acha que Ele faria o quê? Ele teria que sair. Agora eu vou lhe responder o que você me perguntou. Você sabe onde estava Deus naquele momento que os dois aviões acertaram as duas torres gêmeas? Deus estava sentado no seu trono de glória, majestoso, maravilhoso, porque Ele é o Senhor da história dos Estados Unidos e de qualquer nação, porque todas as nações estão sob o seu poder, nada foge do controle dele. Louvado seja Deus. Por mais que nós questionamos, porque há tanta fome na África, porque tanta gente morre na Somália, porque tanta gente morre na Etiópia, porque tanta gente morre disso ou daquilo, saiba de uma coisa, nós expulsamos Deus da nossa vida. Por isso que disse o Nécio no seu coração: não há Deus. O louco, insensato. E quando ele diz isso, sabe por quê? Porque ele o expulsou. Ele disse: não entre na minha vida. E aí, quando você olha para a segunda característica, ou a quinta característica no segundo versículo, ignoram a Deus, irmãos, não busca. Quando você olha no versículo 2, assim, ó: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, e fizesse o que, irmãos? E buscasse. Quem é que não lembra nos versículos mais conhecidos, todo crente? Buscai o que, irmãos? Ao Senhor enquanto? Louvado seja Deus. Eu só me lembro, sabe o que? De Agar. Quando Agar fugiu de Abraão com aquele filho, que ela disse: eu vou morrer, porque só lhe deram o que? Uma botija de água, e foi despedida. E ela estava ali debaixo, sabe o que? De uma palmeira, o sol quente, castigante, e disse: vou morrer, e eu não quero ver o meu filho morrer. De uma hora para outra apareceu o anjo do Senhor e disse: Agar, o que é que está fazendo aqui? O Senhor ouviu, sabe o que? O choro da criança, louvado seja Deus, porque o choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria vem no amanhecer. Saiba de uma coisa: a sua angústia, a sua tristeza, Deus ouve e vê. Não é como a igreja que tem apenas um cadastro. Saiba de uma coisa: você é propriedade exclusiva de Deus. Sexta característica do Nécio. Aí nós partimos para o versículo 3. Todos se desviaram de Deus. Se você olhar, irmãos, desviaram-se todos. E aí vem a sétima característica logo em seguida: juntamente se fizeram o quê? Imundos. Eu não estou lendo a notícia do dia, eu não estou lendo o jornal do dia. Se tornaram o quê, irmão? Imundo. Diga qual é a preocupação de todo pai. Que mundo nós estamos preparando para quê, irmãos? Para os nossos filhos. O nosso coração aperta, irmãos, sabe quando? Quando os nossos filhos vão para a faculdade.
O que é que eles vão encontrar lá? Será que eles vão ter maturidade para ver tudo aquilo? E quantos de nós aqui, que passamos por um curso superior, e nós olharmos isso, as coisas mais terríveis, mais deploráveis, onde, eu não vou nem citar aqui, porque senão é o antro da imundícia, é aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, homens amantes de si mesmo, insensatos, ingratos, detratores, e aí vai. Oitava característica de um nécio: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Quando você olha para o versículo, fecha assim, ó: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. E aí a gente parte para o versículo 4. Se você olhar numa dinâmica, a nona característica de um nécio é: vive em ignorância, sem conhecer a quem, irmãos? A Deus. Irmãos, quando não se conhece a Deus, quando não tem sua experiência com Deus, irmãos, a vida não é somente aqui não. Nós temos um pós-vida que é maravilhoso. Nós temos, irmãos, algo além disso aqui. Nós podemos construir tudo, nós podemos fazer tudo, nós podemos em si idealizar tudo. Agora não tem nada que substitua o céu. Pode ser loucura e fanatismo para muitos. Quando eu começo a pensar no céu, eu sinto saudade do céu. Alguém pode dizer: pastor, que papo é esse? Pastor, que conto, que carochinha é essa? Isso é conto de viúva, ou é conto de sogra, ou é conto de velho, ou é conto de avô, ou alguém que não tem o que falar. Não, é o meu Jesus que prometeu de maneira bem clara. Quando você olha para João capítulo 14, o versículo 1 diz bem claro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do meu Senhor, esta é a promessa do meu Salvador. Ele prometeu para a sua igreja, ele prometeu para mim e prometeu para você, e nós estamos firmes nessa promessa. Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 em diante, ele diz bem claro: não precederemos os que dormem, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No soar da trombeta, o alarido e com voz de arcanjo vai poder convidar a mim e a você, e nós seremos arrebatados, arrancados, levados. Pode ser loucura para muitos, mas para mim é uma promessa. Louvado seja Deus. É isso que me fortalece. Eu levanto todos os dias pela manhã com uma única certeza: se eu não cumprir o meu dia nessa terra, eu vou chegar no meu lar celestial e ser chamado pelo meu Pai, e vai dizer assim bem claro: eu desejei muito que você chegasse de volta, eu desejei muito que você estivesse aqui. Sabe por quê? Porque eu estive acompanhando todos os dias da sua vida. Antes mesmo de você receber uma forma no ventre da sua mãe, eu já te chamava pelo nome. Louvado seja Deus. Isso é glorioso, irmão. Isso talvez não seja normal para alguém ouvir e vai dizer: não, o pastor hoje pirou, o pastor se tornou um fanático religioso. Não é fanatismo não, é a esperança que me renova a cada dia. Quando eu olho para esse texto no Salmo 14, quando o louco diz não a Deus, eu digo diferente: há um Deus poderoso, há um Deus que me sustenta, há um Deus provedor, há um Deus que me diz todos os dias: eu estou contigo, eu estou ao teu lado, tu és a minha propriedade particular. Péssima característica: destrói o povo de Deus. Se você olhar, estamos no versículo 4. Não terão conhecimento de Deus os que praticam iniquidade, os quais comem, a palavra é interessante, né? Come o meu povo como se comesse o que? Pão. Já viu isso, irmãos? É Davi dizendo assim: olha, este povo é terrível. Eles foram ignorar a Deus, querem destruir o povo de Deus. E aí é interessante para a igreja: nós muitas vezes não estamos vigiando em relação à própria nossa ida para o céu. Aí eu volto de novo a dizer para os irmãos: você pode pegar qualquer crente dos mais antigos, eles não têm tanto desejo de viver muito tempo aqui não. Quem tem mais desejo de viver nesta terra, irmãos, são os crentes novos, que desconhecem, que talvez ainda não passou pela experiência de conhecer a Deus sobre toda a sua plenitude. Me veio à memória agora quando o pastor Jonas, de saudosa memória, 8 dias antes dele passar para a eternidade,
tive a oportunidade de conversar com ele, não tinha nenhuma doença. Uma palavra que ele me falou, marcou a minha vida. Quando ele disse assim, ele me chamava de Pastor Adiel. Pastor Adiel, não tenho mais nada neste mundo. Já não tenho mais prazer nenhum neste mundo. Eu tenho um nojo deste mundo. Não vejo a hora de me encontrar com meu Senhor. 8 dias antes, quando a esposa dele me ligou, disse: Pastor Adiel, Pastor Jonas passou para o Senhor, sem nenhuma doença. Foi pastor em 22 igrejas. Um dos homens que evangelizou o Pernambuco, a Paraíba e tudo mais, em lombo de cavalo. Foi meu professor no Seminário Teológico Batista Nordeste. No dia do sepultamento dele na Igreja Batista Sobradinho, na cerimônia fúnebre, tinha os representantes das 22 igrejas. E uma das coisas que mais me chamava era a característica do pastor Jonas. Pastor Jonas, se você quisesse mandar ele embora, era só puxar o assunto sobre qualquer pessoa que não estivesse ali. A gente, como uma seminarista, testava o pastor Jonas. Ele disse: não, quer mandar ele embora? Era só puxar o assunto. Está aqui, mas, ô pastor Jonas, como é que vai? Bem, graças a Deus. Pastor Jonas, você viu o que fulano de tal falou? Ele, como é? Não, fulano de tal é aquilo que ele se fala. Na mesma da hora, pastor, Senhor, meus amados, me permita eu me retirar agora, porque eu tenho algo a fazer. Ele não aceitava nenhuma conversa que não fosse daquele ali, daquele momento. Ele não aceitava. Aula com o pastor Jonas no seminário, se faltasse energia, com qualquer professor estava suspensa as aulas. Com o pastor Jonas não. Era dar um apagão, que era comum lá em feira, dar um apagão. Ele pegava a lanterna dele. Vamos continuar a nossa leitura da Bíblia. Os irmãos, não tinha como fugir. Você ia até a última aula. E ele não esquecia. Era 2 coisas: a Bíblia dele, o cantor cristão, o guarda-chuva e a lanterna. Guarda-chuva, e todo mundo criticava ele com guarda-chuva. Podia ser de manhã, de tarde, de noite, um guarda-chuva grande. Guarda-chuva. E aí a gente viu a eficiência do guarda-chuva, sabe quando, irmãos? Quando choveu, que todo mundo ficou lá, e só o pastor Jonas abriu o seu guarda-chuva e foi-se embora. E ficou a gente agora esperando de o quê? Ninguém estava esperando chuva. E aí pastor Jonas. E aí, negócio incrível. Depois de, acho que 2 dias ou 3 dias depois, foi na aula dele, puxa, veio o assunto. Aí ele contou um fatozinho, ele disse: olha, é questão de fé. Ele disse: fé de fé. Aí ele chegou e disse: não sei se é verdade, mas conta-se que um certo pastor, numa tremenda seca, num sertão não sei da onde, convocou a igreja para orar e disse: nós vamos subir no ponto mais alto da cidade para nós orarmos. E aí, um sol já há meses, uma seca terrível, e aí o pessoal foi orar. O único que levou o guarda-chuva, quem foi? Foi o pastor. Chegou o guarda-chuva, o pessoal deu risada. E na hora que começaram a orar, a chuva caiu. Foi o único que pegou o guarda-chuva e voltou para casa enxuto. E os outros molhados. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que está muito bom. Então, aí vem, por isso que nós estamos falando, a 11ª característica de um nécio. O que é que diz, irmãos? Nunca oram. Nunca. Se você olhar no finalzinho do versículo, diz assim: e não invoca quem? Ao Senhor. Para eles, irmãos, é uma aberração. Para eles, ele até faz chacota do crente. Eles dão risada de crente que ora. Eles não acreditam. Eles não suportam. Eles não aceitam. E aí vai aqueles causos que a gente ouve. Não sei se é verdade ou se é mentira. Diz que uma certa família, uma irmã, mãe solteira, tinha 3 ou 4 filhos. E os filhos com fome, desejosos de comer alguma coisa, um pão. E a única coisa que aquela irmã falou, disse: olha, vamos orar. Deus vai mandar pão. Mas vamos orar. Diz que chegaram numa salinha ali, uma casinha, e era vizinho uma padaria. Diz que aquela irmã começou a clamar, sabe o que é? De abrir os pulmões, e gritava: oh Senhor, manda pão. Senhor, manda pão do céu. Olha, pão do céu. Manda pão, manda pão, manda pão. O grito foi tanto, irmãos, que o dono da padaria, um nécio, um incrédulo, um homem terrível, que procurava um momento para desfazer da crença, da fé do crente, diz que quando viu, disse: uns malucos aí gritando. A primeira coisa que ele fez, sabe o que? Foi na padaria dele, chegou lá, encheu um saco de pão e chegou e jogou assim. A única greta que tinha, ele chegou e jogou. Diz que aquele saco caiu no meio deles. Quando caiu no meio deles, que a irmã, quando viu um saco de pão, a primeira coisa que fez foi glória a Deus, aleluia, glória, e começou o chororô.
Deus mandou o pão do céu, Deus mandou o pão do céu, quentinho da hora para ele, se você pegar, tá quente ainda, tá vendo? E aí só viu ele bater na porta assim. Quando bateu na porta, a irmã chorando, você vem aqui ver, eu sei que o senhor não acredita nisso, mas o senhor vai ver, o senhor vai ser testemunha. Aqui ó, quentinho. Foi Deus, eu estava orando aqui para Deus mandar pão do céu. Lá no céu eu descobri que tem uma padaria e mandou esse pão agora. Aí foi. Aí ele chegou e disse o que? Ô minha senhora, deixa de fanatismo religioso. Que idiotice. Você acredita no Deus? Que negócio de Deus. E começou a desfazer. E ela falou assim, foi eu que vi a gritaria de vocês aí. Eu cheguei ali na minha padaria, enchi o saco e trouxe. Aí disse que a irmã mudou na mesma da hora da oração. Ó Senhor, eu te agradeço, porque até o inimigo tu usa para trazer comida pra gente. Pensou em diminuir o milagre, fez o que, irmãos? Aumentou. Embora nós não precisamos dar uma força a Deus, sabe por quê? Porque Deus responde as nossas orações. Quando aqui Davi diz bem claro, eles nunca oram, ou seja, eles não invocam o Senhor. E aí nós estamos chegando para o final. A 12ª característica, se você olhar no versículo 6, sabe o que, irmãos? Eles oprimem o pobre. Já notou que no versículo 6 do que? Vós envergonhais o conselho dos pobres. Mas aí Davi fecha a questão e diz assim, ó, o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. Quando você olha para esse salmo, eu gostaria de concluir tirando algumas lições deste salmo. Pelo menos 5 lições desse salmo eu tiro. 5 lições. Primeira lição: negar a existência de Deus, irmãos, é uma decisão insensata que leva à prática de coisas inconvenientes. Vou repetir para que você possa gravar, porque foi a primeira lição que eu tirei desse salmo. Negar a existência de Deus é uma decisão insensata. Qual é o tema da mensagem? A insensatez da incredulidade. Por isso que eu digo que leva à prática de coisas abomináveis. O versículo 1 é bem claro dizer: diz o necio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, faz abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Segunda lição que eu tiro desse salmo: Deus olha do céu, procura pessoas que o buscam, mas todos se desviaram, ou se desviam dele. Quando você olha no versículo 2, assim, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse. Aí eu lembrei que esse texto foi citado por Paulo em Romanos. Quando você olha Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, o que é que Paulo relembra? E diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E aí você pulando para o versículo 23 do capítulo 10 de Romanos, do capítulo 3 de Romanos, diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Terceira lição que eu tiro desse salmo, e aí talvez eu surja como uma pergunta: será que os pecadores não entendem que a maldade tem as suas consequências? Aí eu volto àquilo que eu citei a semana passada, que não sei quem escreveu, mas que me traz uma lição. Deus é tão bom, tão generoso, que nos permite plantar com qualquer tipo de semente, mas é tão justo que nos faz colher a semente que nós plantamos. Vou repetir, eu repeti a semana passada. Deus é tão bom, tão generoso, que nos permite plantarmos qualquer tipo de semente, mas é tão justo que nos faz colher aquilo que nós plantamos. Sei que é duro ouvir isso, é como a gente ouve, né? E muitas vezes a gente até, eu já ouvi um certo pregador dizer, olha, seus filhos é sua fotocópia. Te digo a verdade, atravessou aqui. Como é? É sua fotocópia, é você em miniatura. Aí ele chegou e foi mais adiante: você sabia que o filho que é mais você em qualquer outra coisa é o que mais você detesta as ações dele? Ele disse, pode olhar, o que você menos gosta. Você disse, mas esse menino é rude, é você. Esse menino é grosseiro, é você. Rapaz, esse menino é um... Te diga a verdade, viu? A gente muitas vezes coloca, não, parece a mãe, não, parece você mesmo, que é a sua fotocópia. Voltando ao assunto. Então, se você olhar
no Salmo 14, versículo 4, assim, ó: não terão conhecimentos que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão e não invocam o Senhor. A quarta lição, eu prometi para os irmãos que eram 5 lições. A quarta lição é: Deus abençoa os justos, não os obreiros da iniquidade. Está no versículo 5. O que é que diz o texto? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. E por último, a quinta e última lição que eu tiro desse salmo: os homens podem zombar dos humildes, mas é Deus que os protege. E aí eu fecho no versículo 6, que é assim, ó: vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. E aí eu lembro daquele versículo que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. É mais um salmo para o nosso repertório. Não acabou ainda não. Ainda nós temos alguns salmos pela frente, e eu espero caminhar a cada domingo com os irmãos em um dos salmos. Tá certo? Então aquele que é do seu coração, possivelmente se não foi ainda refletido, nós vamos refletir mais para diante. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, a cada dia, a cada instante. Amém?